Graça e paz. Estamos no nosso 20º vídeo do canal e 3 meses deste trabalho. Como eu já me identifiquei em vídeo anterior, eu sou pastor batista vinculado à Convenção Batista Brasileira. Sou o pastor Valmir Patriota, você já me conhece, e hoje, mais que uma explicação sem rodeios, eu quero nesse 20º vídeo fazer uma reflexão por alguns minutos. E nesta reflexão eu quero falar sobre a paixão de Cristo, o Rei dos Reis, a capa, a coroa e a cana. E para tanto, nós estaremos lendo o texto de Mateus, capítulo 27, versículos de 27 até o versículo 31. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, ou seja, 600 soldados, e, despindo-o, o cobriram com uma capa vermelha, e tecendo uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, debochavam dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça, e depois de o haverem escarnecido ou debochado dele, tiraram-lhe a capa e vestiram Jesus e o levaram para ser crucificado. Depois da vinheta, nós daremos continuidade à nossa reflexão. Curta, comente, inscreva-se, ative o sininho. Todo rei da antiguidade, quando ia à frente de uma guerra, de uma batalha, em defesa do seu reino, em defesa do seu povo, ele vestia-se a caráter, vestia-se adequadamente, com todas as suas vestiduras reais, para que ele pudesse impressionar o inimigo. Tinha ele a sua capa, tinha ele a sua coroa, tinha ele o seu cedro. Os soldados romanos, que faziam parte daquela corte, como já disse, 600 soldados para conduzir um homem a uma audiência. E ali os soldados, eles estavam construindo história, como todos os líderes dominadores do mundo, que pensam que eles estão dominando, conquistando, quando na realidade ele está sendo usado por Deus, um instrumento de Deus, uma ferramenta de Deus para adequar o mundo aos projetos divinos, como os Césares, como Alexandre o Grande. E ali os soldados estavam construindo uma história. Eles se ajoelharam diante do Rei dos Reis, diante de Jesus, diante do nosso Salvador. E ali o texto sagrado diz que eles colocaram em Cristo Jesus uma capa, ou seja, eles começaram pela capa. Quando um rei, em primeiro plano, ele é coroado. Primeiro ele recebe a sua coroa, mas ali os soldados, de uma forma profética,
sendo usado pelo Espírito Santo sem saber, eles colocaram sobre Jesus a sua capa. A capa, ela confere ao homem. A capa conferia às pessoas no Antigo Testamento, no mundo bíblico, a sua autoridade de profeta. E ali Jesus estava recebendo a capa daquele que estava trazendo as boas novas, estava trazendo as notícias de salvação para a humanidade. Ou seja, ali os soldados estavam dizendo: aqui está o profeta de Deus, aqui está o profeta divino, aqui está o Messias, trazendo para nós boas notícias dos céus. Aleluia, glória a Deus. E ali eles colocaram em Jesus a coroa, também a coroa. Oh, glória a Deus. Os soldados sendo usados por Deus, ajoelhando-se diante de Jesus, colocaram a coroa. E o rei da antiguidade, quando ia para a guerra, ia para a frente de batalha, a coroa era algo indispensável. E ali estava Jesus com a sua coroa, indo para uma grande batalha, para conduzir a cruz pesada, para conduzir a cruz sobre os seus ombros, numa batalha cruel, tornando-se enfermo, mostrando a sua paixão, dizendo que estava apaixonado pela humanidade, por você, por mim, para ser crucificado, para a tua salvação, para a minha salvação. Os reis colocavam a sua coroa, e ali estava Jesus sendo coroado, Rei dos Reis, demonstrando o grande amor pela humanidade. E não saia do vídeo, porque nós estaremos explicando em nossa conclusão, de uma forma mais aprofundada, o significado dessa paixão. E os soldados depois colocaram uma cana nas mãos de Jesus. Ou seja, na realidade eles estavam debochando de Jesus, eles estavam ironizando do nosso Senhor, simbolizando, fazendo daquela cana o símbolo do cedro do rei. E ali estava o verdadeiro rei, sendo debochado, ironizado, escarnecido. Eu quero passar para você uma coisa: quando escarnecerem de você, quando debocharem de você, diante da sua vontade, diante dos seus desafios, pode ter certeza que Deus lhe transformará esse objeto de ironia, esse objeto de deboche, esse objeto de escarnecimento. Deus vai transformar no seu domínio sobre estes que debocham de você. Jesus é Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é conhecido mundialmente. E pergunto para você: onde estão esses soldados? Onde estão aquela corte de 600 soldados que debochavam, escarneciam e ironizavam de Jesus? Onde estão eles? Jesus é Jesus. Deus é Deus sem você. Mas nós, sem Deus, nós não somos absolutamente nada. E quando a pessoa não tem temor de Deus, ela pega o crente, assim como os soldados pegaram Jesus, usaram Jesus como instrumento dos deboches, das ironias, dos escarnecimentos deles. E assim são pessoas que às vezes querem fazer de você chacota delas. Pegue a sua cana e transforme em seu cedro de sucesso, de êxito, de avanço. Pegue a sua cana
E em Cristo Jesus, através de Deus, tu há de transformar esse instrumento que aparentemente é simples, é simplório, mas que nas mãos de Deus, Ele vai preservar na tua mão como um grande instrumento de domínio e de sucesso. E ali estava Jesus com o seu cedro, na verdade, o seu cedro de poder. Ou seja, estava Cristo Jesus com a sua capa, com a sua coroa e com o seu cedro. Todos os instrumentos, todos os parlamentos, todas as vestiduras de um verdadeiro rei indo à frente, indo para a batalha na demonstração da sua grande paixão. E queremos explicar para você o que significa verdadeiramente paixão. A palavra paixão é uma palavra de origem grega que significa enfermidade, significa doença. Por isso, a paixão de Cristo. Aqueles que estudam enfermagem sabem perfeitamente, ou seja, a patologia, ou seja, estuda a origem das enfermidades, a origem das doenças. Jesus, ele demonstrou paixão, porque ele fez-se enfermo, fez-se doente por nós. Jesus, com a sua coroa, com seu cedro, com a sua capa, ele deu uma grande demonstração de poder. Deixa este verdadeiro rei dominar sua vida, dominar todas as suas atividades de vida. E pode ter certeza, você vai adquirir a vida eterna, vai adquirir um maior e melhor patrimônio que um ser humano ele deve adquirir em sua passagem pela vida, em sua passagem sobre a terra. Como anunciado no início do vídeo, eu sou o pastor Valmir Patriota. Peço a sua inscrição para o canal. E quero marcar com você, no encerramento deste vídeo, um próximo encontro. Muito obrigado pelo seu apoio nesse 20º vídeo e quase 2.000 visualizações. Muito obrigado e até o próximo trabalho.